Meus irmãos, a paz do Senhor. É muita alegria estar aqui com os irmãos neste momento, para a gente poder estudar junto um pouquinho da palavra do Senhor nesse dia, nesse estudo que nós vamos fazer aqui agora. Um estudo breve, mas eu peço a Deus que seja de grande valia para a sua vida. Amém? Vamos iniciar. Peço você para abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, primeira epístola universal de João, no capítulo 2, versículos 12, 13 e 14. 1 João, capítulo 2, versículos 12, 13 e 14. Diz assim o texto: Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. É um texto muito conhecido da igreja. Você já deve ter ouvido esse texto pelo menos uma vez, mas se não, vamos meditar agora, né, nesse texto. E hoje nós vamos falar então sobre crescimento espiritual, né, sobre a maturidade espiritual, alguns estágios do crescimento espiritual na vida do crente. Né, nós vamos nos basear nesse texto de João e vamos ver o que ele tem para falar para nós, o que ele nos ensina neste momento. Amém? Então, para nós entendermos, esse texto de João, às vezes a gente vê esse texto, principalmente o versículo 14, que vai falar sobre os jovens, né? Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, né? E às vezes usa no contexto do jovem, na mocidade, né? Em relação à idade. Mas nós podemos entender esse texto aqui, essa classificação em relação à caminhada espiritual, em relação à maturidade espiritual. Então, se nós formos analisar por esse ponto de vista, nós vamos ver que nesse texto nós vamos ter três níveis espirituais de acordo com o que o João está falando. Nós vamos ter, então, o filhinho, que é a criança, nós vamos ver o jovem e nós vamos ver o pai, os pais, né, que já é o adulto. Tudo isso espiritualmente falando. E é interessante a gente olhar por essa abordagem que nós vemos o texto de uma maneira diferente. Então, João ele vai falar sobre esses três níveis espirituais na vida do crente. Então, filhinhos, jovens e pais. Então, mas o que isso tem para ensinar para nós? O que nós podemos tirar de lição desse texto? O que nós podemos aprender com isso? Então, nós vamos ver aqui neste momento, né, se nós formos analisar esse texto, e eu quero começar com os irmãos aqui falando sobre os filhinhos, né? Filhinhos, então é o primeiro nível espiritual. Então, se são três níveis, vamos começar pelo primeiro, de acordo com o que o João está falando, filhinhos. Então, o filhinho na fé, então é aquele que está começando no caminho, né? Filhinhos é aquele que está iniciando os seus passos na fé. E isso vai nos ensinar bastante. Então, como que eu identifico alguém no nível espiritual como um filhinho, né? Ele já entendeu que ele nasceu de novo, né? Ele teve que passar por esse novo nascimento. Ele conhece o Pai, né? Ele sabe quem fez as coisas por ele, o sacrifício, e ele entendeu sobre o perdão. Então, uma pessoa que entende essas três coisas, nós já podemos considerar como um filho, né, espiritualmente falando. Mas como que nós vemos isso? Primeiro, ele entendeu o plano da salvação, né? Basicamente, ele sabe que Deus enviou o seu filho para morrer por toda a humanidade e ele necessita dessa remissão de pecados através do sacrifício de Jesus. Então, ele já está iniciando na jornada espiritual, né? Então, João 3,16, ele conseguiu entender e aplicar na vida dele, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito
para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele conhece o Pai, né? Nós vamos ver no versículo 13, na parte B, ó, eu vos escrevi filhos porque conhecestes o Pai. Então ele já iniciou um conhecimento de Deus, né? Ele já tem esse princípio. E também ele entende a questão do perdão, que é o versículo 12. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Porque pelo seu nome, que nome? O nome de Jesus. Então, o filhinho ele já entende que ele só teve os seus pecados perdoados através do nome de Jesus. Então, esse é o primeiro nível espiritual daquele que está iniciando na caminhada cristã. Então, esse nascimento, né, nós vamos ver alguns textos que vai falar sobre esse nascimento espiritual. Se você abrir aí a sua Bíblia, no Evangelho de João, vou abrir aqui, João, no capítulo 1, dos versículos 12 e 13. João 1, versículos 12 e 13. Nós vamos ter assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, aqui nós temos então esse novo nascimento, a pessoa que nasceu de novo, né? Vamos ver um outro texto aqui para embasar isso que nós estamos falando. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Se for possível você ir acompanhando com a Bíblia, é muito bom, né, para você acompanhar. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, isso é bem conhecido, né? Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, é a pessoa que está iniciando, né? Que está nos primeiros passos no Evangelho. Ela entendeu a necessidade de um Salvador e entregou a sua vida a Cristo. Então, esse nascimento, né? Que é uma mudança de sentido. Né? A pessoa que tem a sua vida transformada, né? A gente fala que é a conversão. O que é a conversão? A pessoa que está indo numa direção e ela faz a conversão, ou seja, ela muda de direção, porque agora quem está conduzindo a vida dela é o Espírito Santo, né? É Jesus, a palavra de Deus que habita na vida daquela pessoa, começa a conduzir os passos daquela pessoa. Amém, meus irmãos? Então, o primeiro nível é os filhinhos. Só que nesse nível ainda, a pessoa ela ainda tem algumas fragilidades. A pessoa ela não consegue, quando vem as adversidades da vida, muitas das vezes, a pessoa que está nesse nível ela ainda não consegue resistir. As tentações que vêm sobre a vida dela, às vezes ela ainda não consegue resistir. A palavra, às vezes ele fica, um dia ele está muito bem, outro dia ele está muito mal, ele ainda não tem uma constância, né, em relação à palavra de Deus. Mas aí nós vamos para o próximo nível agora, que é o jovem. João ele vai falar sobre o jovem. E o que nós aprendemos, né, em relação ao jovem? O jovem, ele tem todas as características do filhinho, né? Ele nasceu de novo, ele conhece o pai, ele entendeu em relação ao perdão, só que ele vai ter algumas características a mais em relação ao filhinho. O jovem, ele consegue vencer o maligno. Né? O jovem, espiritualmente falando, não na idade, mas na maturidade, e é importante a gente fazer essa divisão. Nós não estamos falando de idade, né, cronológica, mas da maturidade da pessoa na fé. Então, o jovem, espiritualmente falando, ele consegue vencer o maligno. O jovem, espiritualmente falando, ele é forte. O jovem, né, a palavra permanece no seu coração. Nós vamos ver aqui, vamos voltar no texto que nós lemos, né? 1 João. É sempre importante a gente ter a referência. 1 João, capítulo 2. Ó, vamos ler de novo. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conheceis aquele que desde o princípio. Olha só, jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Vamos lá para o versículo 14.
Eu vos escrevi jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Então, o jovem, ele já está num nível espiritual muito acima agora do filhinho. Porque agora ele é forte, agora ele é embasado na palavra. Agora, quando vem a tentação sobre a vida dele, ele consegue resistir, ele consegue permanecer firme. Então, aquele que está um jovem espiritualmente falando, agora ele está bem melhor do que o filhinho, do que a criança espiritualmente falando. Os irmãos estão entendendo? Então, é importante esse crescimento espiritual, porque cada vez que eu consigo crescer espiritualmente, eu consigo amadurecer espiritualmente, eu consigo cada vez mais resistir às tentações, resistir ao inimigo, a palavra permanece no meu coração, né? Eu consigo vencer as provações. Vamos para algumas referências que vai falar sobre essa questão. Olha só, Efésios capítulo 4, vamos abrir aí, Efésios capítulo 4, versículos 22, 23 e 24. Efésios capítulo 4, versículos 22, 23 e 24. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, a pessoa que tem esse novo nascimento agora, ela está mais próxima do caráter de Cristo, em santidade, em todos os atributos que Deus comunica com o homem. Agora, o jovem espiritual, ele é forte, ele é ensinado na palavra, ele busca de Deus a orientação, ele consegue resistir às ciladas do inimigo. Então, nós podemos perceber que já está um grande passo na frente agora do filhinho, espiritualmente falando. Vamos para mais uma referência, Tiago, capítulo 4, versículo 7. Vamos bem pausadamente para a gente poder entender aquilo que nós estamos lendo, estudando. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Olha que coisa interessante. Então, quando nós atingimos um certo nível espiritual, nós conseguimos resistir às tentações. Aqui no livro de Tiago, nós vamos ver sobre a tentação, Tiago falando sobre essa questão, e nós vamos entender, tudo em relação a este assunto. O problema não é ser tentado, o problema é ceder à tentação. A tentação, o inimigo ele vai nos tentar em todas as áreas, em diversas áreas. O crente ele vai ser tentado pelo inimigo, ele faz isso para tentar derrubar o crente. Até aí faz parte da vida cristã. O problema é quando eu cedo a essa tentação, que aí eu caio no laço feito pelo inimigo e isso prejudica a minha e a sua vida. Então, quando isso acontece, isso é um perigo. Por quê? Porque nós estamos cedendo aquilo que ele armou para nos derrubar. Porque quanto mais nós vamos crescendo espiritualmente, mais as tentações elas vêm sobre a vida do crente. Você que está aí já há um certo tempo, caminhando a carreira com Cristo, sabe do que eu estou falando. Quanto mais você busca, quanto mais você ora, você pede a direção de Deus, mais o inimigo arma ciladas, arma laços para poder te derrubar. Porque ele sabe que somente assim você pode parar na sua caminhada, o seu ministério, mas aquele que busca de Deus, ele resiste o diabo. Olha só, sujeitai-vos, pois, a Deus. Nós precisamos nos sujeitar a Deus, saber que é Deus quem está no controle da nossa vida. Saber que é Deus que sabe o que é melhor para a minha vida e para a sua vida. Saber que é Ele quem orienta os meus passos, os nossos passos. É Ele quem tem o plano perfeito. É Ele quem sabe os melhores caminhos para os filhos dele trilhar. Então, quando eu me sujeito a Deus, eu resisto ao diabo, ele foge de nós.
Então nós conseguimos vencer o inimigo, vencer as tentações através dessa estratégia que o Senhor nos dá. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos para uma outra referência, Salmos 119. Salmos 119, versículo 11, verso 11. Né? Salmos 119, verso 11. Amém? Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. É uma característica do jovem na fé. A palavra permanece nele. Ele consegue ouvir o ensino, ouvir a orientação, aquilo que Deus fala para a vida dele, e ele guarda essa palavra no coração. A palavra permanece guardada ali. E isso gera um efeito fantástico na vida do crente, porque quando nós ouvimos a mensagem e não somos aquele ouvinte esquecido que vai no culto, ouve o ensino, aquilo que o pastor fala, aquilo que o ministro diz, usado pelo Espírito Santo, e quando chega na porta para fora, não lembra mais, não pratica, esse não consegue resistir. Mas aquele que ouve a palavra, guarda ela no coração, consegue passar pelas situações adversas da vida, porque o Espírito Santo vai fazer você lembrar de um texto, daquela palavra, do ensino, de um preceito ensinado na Escritura que vai te ajudar naquela situação determinada, né? Escondi a tua palavra no meu coração. Escondi, né? Ele guardou e escondeu no coração. Ele protegeu ela de qualquer coisa que esteja do lado de fora para não tirar, para não perder essa palavra, para não perder esse direcionamento, essa orientação. Então, que nós possamos aprender com esses textos, né, neste momento, que nós possamos buscar esse crescimento espiritual, porque os irmãos estão percebendo que quanto mais nós vamos crescendo espiritualmente, mais o Senhor tem para se revelar para nós. Quanto mais nós vamos crescendo dia após dia, mais Ele tem para nos usar, mais Ele tem para fazer através da sua vida. Amém? Glória a Deus por isso. Então nós entendemos que existe o filhinho na fé, que é aquele que acabou de começar os seus passos, está iniciando os primeiros passos, ele entende a necessidade de um Salvador, ele reconhece Cristo como o Senhor da vida dele, e ele entendeu a preciosidade do perdão que ele recebeu, a importância, o preço que isso teve, o significado, e depois ele vira um jovem, espiritualmente falando, que consegue guardar a palavra no coração, que consegue resistir o dia difícil, é um jovem forte, é um crente forte, é aquele crente que passa pelas dificuldades da vida, mas consegue resistir, né? Ele consegue permanecer, isso que é o detalhe importante, o crente que permanece, né? É normal nós oscilarmos, né? Nós somos seres humanos, não somos super-homens, não temos superpoderes. Essa variação de sentimentos, ela faz parte na vida do crente. Mas o que não pode acontecer é um dia eu estar super bem, super animado, né, forte, e no outro dia eu estar lá embaixo, não querendo desistir, querendo abandonar o caminho, querendo abandonar o evangelho. Mas o crente, o jovem, ele consegue permanecer firme na palavra de Deus. Mas e o próximo nível? Então nós temos o filhinho, nós temos o jovem, e agora nós vamos para os pais, né? João, ele vai também falar que existe um próximo nível, que são os pais, né? Aquela pessoa que já está... Vamos ler aqui de novo. João, primeira carta de João, primeira epístola de João, no capítulo 2. É importante a gente ter isso gravado, né, na nossa mente. Ele começa, né? Filhinhos, vos escrevo... Versículo 13, pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Aí ele vai lá para o versículo 14. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio, né? Ele vai falar de novo essa recomendação para os pais, né? Então, João, ele fala isso 2 vezes em relação aos pais. Então nós podemos entender que o pai,
né, esse nível espiritual, ele tem um conhecimento profundo de Deus, né? João ele fala isso duas vezes com qual intuito? De testificar, de dar uma ênfase para essa questão, né? Então, o pai espiritual, quando a pessoa chega nesse nível, ele tem um conhecimento profundo de Deus. E o pai, qual é a principal característica de um pai? Ele gera filhos, ele cuida de filhos. Então a pessoa, quando chega nesse nível espiritual, além de ter todos aqueles atributos que nós já estamos falando aqui, que o filho tem, que o jovem tem, ele tem todas essas características, mas ele também tem um conhecimento profundo de Deus. Ele buscou a orientação do Espírito Santo, ele lê a palavra, ele ora, ele jejua. É aquela pessoa que está firme, embasado, aquele conhecimento profundo do Espírito Santo, da obra dele sobre a igreja, do Pai e do Filho. Então ele consegue, né, passar isso para frente. Então ele consegue gerar novos filhos na fé. Aquela pessoa que consegue discipular, consegue ganhar outras pessoas para o Evangelho. Isso é maravilhoso, porque nós vamos fechar um ciclo, né? A pessoa, nós começamos como filhos, vamos para o jovem, chegamos a adultos, geramos uma outra pessoa que vai passar por esse processo de novo, e de novo, e de novo, até que o Senhor volte e busque a sua igreja. Isso é maravilhoso, porque nós vemos o cuidado de Deus com a continuidade do trabalho, com a continuidade da obra, né? E isso fala muito no nosso coração. Vamos aqui para algumas referências. Vamos ler aqui Oséias, capítulo 6, versículo 3. Vamos lá? Oséias, capítulo 6, versículo 3. Diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva fora de época que rega a terra. Né? Então ele fala, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Né? Nós devemos conhecer e continuar conhecendo a Deus, porque isso é gradual, isso é progressivo. Cada vez que eu busco mais a presença do Senhor, mais eu vou me desenvolvendo espiritualmente. Quanto mais eu busco a face do Senhor, quanto mais eu quero estar próximo da sua obra, dos trabalhos, de uma vivência pessoal, mais eu vou crescer espiritualmente. Né? E não é chegar num nível, já está bom. Não, vamos conhecer mais. Oséias vai falar, e prossigamos em conhecer o Senhor. Né? Não é chegar, mas eu já conheço, já tenho um tempo bom de igreja, já sou maduro, já tenho um bom conhecimento, já está bom. Não, vamos buscar mais, porque o Senhor ele tem sempre mais para fazer através dos seus filhos, para fazer através de você que está ouvindo essa mensagem. Deus tem mais para fazer através da sua vida. Amém? Romanos, vamos lá, vamos usar a Bíblia. Romanos capítulo 7, versículo 4. Romanos capítulo 7, versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro, daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Olha só, um dos objetivos de toda essa obra. Vou ler de novo. Romanos capítulo 7, versículo 4. Assim, meus irmãos, vocês também... Eu acho que eu notei uma versão diferente aqui, deixa eu ver. Isso. Aqui eu tenho aqui a NVI agora. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para permanecerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos. Para quê? Né? Qual o objetivo? A fim de que venhamos a dar frutos para Deus. Então, uma característica do pai espiritual é dar fruto, é gerar filhos. E isso é maravilhoso, né? Você poder participar do crescimento do evangelho. Né? Jesus deixou isso na grande comissão, para nós irmos e pregar a palavra a toda criatura. Né? Então faz parte, é a grande comissão da igreja, que o reino se expanda, que o reino cresça. E
Isso é um trabalho importante, muito especial na obra do Senhor. Amém? Meus irmãos, então, olha só, nós temos esses níveis espirituais, mas vamos continuar aqui pensando nesse assunto, os benefícios desse crescimento. E isso é interessante, né, porque às vezes nós vemos pessoas com muito tempo de evangelho, muitos anos na igreja, e ela não cresce espiritualmente, né? Ela tem dificuldade de crescer. Por que isso acontece? E o que a pessoa perde com isso? Tem um texto muito interessante em relação a isso, que é em Gálatas, capítulo 4. Abre aí a sua Bíblia, Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Paulo falando lá para os irmãos da Galácia. Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Olha que interessante. Paulo falando para aquela igreja. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, né? Então, pensa aí comigo, tem um grande proprietário, que tem posses, que tem riquezas, e ele tem um filho, né, que vai herdar toda aquela propriedade. Mas, só que, enquanto esse herdeiro for criança, for um filhinho, né, fazendo essa analogia com o que João falou, for uma criança, ele não tem direito a nada. Então, durante esse período que ele ainda não pode, né, participar da herança, ele e um escravo é a mesma coisa. Olha só o que Paulo está falando para nós aqui através desse texto, o que a palavra fala para nós. Então, existem coisas, né, para a gente entender, para a gente aplicar isso na nossa vida, algumas coisas nós só vamos participar depois da maturidade espiritual. Algumas experiências que o Senhor tem para a vida do crente só vão acontecer na sua vida depois de um certo nível espiritual. Mas por que isso acontece? Porque se ele fizer você passar por isso ainda criança, ainda inexperiente espiritualmente, você não resiste. E é interessante a gente crescer espiritualmente por causa disso também. Porque quanto mais nós vamos degrau a degrau crescendo na graça, no conhecimento, o Senhor vai se revelando a nós, essa revelação gradual, e isso vai nos aproximando cada vez mais de Deus, da sua palavra, e isso vai nos fortalecendo, né? Aquele crente saudável que você conversa com ele, e ele está sempre pronto para suportar as adversidades da vida. Amém? Então esse texto é muito interessante, né? Porque Paulo ele deixa isso muito claro. Nós entendemos aqui. Então algumas coisas nós só vamos participar depois que eu estiver em um certo nível espiritual. Vamos para outra referência. Essa aqui os irmãos já viram com certeza. 1 Coríntios, no capítulo 3, né, versículos 1, 2 e 3. 1 Coríntios 3, versículos 1, 2 e 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Então é um texto forte do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto, né? Uma advertência que ele faz, ele começa essa carta elogiando a igreja, falando que ela possuía todos os dons, né? Que era uma igreja que tinha a manifestação do Espírito Santo, mas depois ele vai começar a tratar alguns problemas que havia no meio da igreja, né? Ele vai falar aqui no final do versículo 3, invejas, contendas, dissensões, chamou a igreja de uma igreja carnal. Isso é sinal de quê? Uma igreja, pessoas que são crianças ainda, são bebês na fé, né? E não pude falar-vos como espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo, né? Então, a pessoa que ela não procura o crescimento espiritual, ela é privada de muita coisa. Porque como nós estamos vendo, o Senhor ele revela conforme a nossa intenção de buscar, ele se revela a nós. Então, quanto mais eu busco, mais ele vai se revelando para nós. Amém?
Hebreus, capítulo 5, versículos 12, 13 e 14. Vamos lá embasar o que nós estamos falando. Hebreus, capítulo 5, versículos 12, 13 e 14. Olha só. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, os pais, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Isso é incrível, meus irmãos. Olha o poder desse texto, né? O escritor aos Hebreus falando a importância desse crescimento espiritual e o que acontece quando eu não busco esse crescimento. Né? Vamos ler de novo, porque isso aqui é muito interessante. Pois quando já devia ser mestres, vocês já pelo tempo, já era para vocês ser mestres na palavra, no conhecimento, levando em conta o tempo decorrido. Isso aqui acontece muito. Como nós já falamos aqui, pessoas que estão há muito tempo, que já eram para ter um crescimento espiritual num nível muito superior, pelo fato de não buscarem, elas não crescem. Né? E o escritor está falando que isso é prejudicial, isso dá prejuízo para a própria pessoa. Né? Que eu peço a Deus que através desse ensino você veja a necessidade de buscar esse crescimento para a sua vida. Né? Porque para você entender o benefício disso para a sua vida, o que você consegue adquirir através desse crescimento espiritual. Vocês têm necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Então, o que o escritor está falando? Vocês já eram para ensinar, já eram para vocês serem pais, espiritualmente falando, mas vocês precisam de alguém que ensine de novo o princípio, como se vocês fossem crianças, voltar lá no princípio e falar por que Jesus morreu por vocês, o sacrifício, o plano da salvação. Isso aqui, olha o tempo que é perdido, porque pelo tempo decorrido que ele fala, já era para vocês estar há muito tempo na frente, mas tem que voltar toda vez. Já lembra, ou você mesmo, ou já viu alguém que sempre cai no mesmo erro, sempre tropeça na mesma coisa, ele não cresce, não evolui. Enquanto nós não vencemos um desafio, nós não passamos para o próximo, nós não vamos para o próximo nível espiritual. Isso é muito importante e sério. Né? 1 Pedro 2:2. Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhe seja dado crescimento para a salvação. Então, olha, quando você for criança, busca o leite espiritual. Mas para quê? Olha só o que Pedro está falando, mas para quê? Para dar o crescimento espiritual, não é para ficar para o leite para sempre. É para no período necessário, mas quando chegar o tempo, cessa o leite e vai para a comida sólida. Vai para algo mais profundo que Deus tem para se revelar, para a sua vida. Então, olha só, para a gente já partir para o encerramento, o treinamento, né? Então, assim, como que eu vou crescer espiritualmente? Como que eu faço para buscar isso de Deus? E aqui nós temos alguns conselhos de Paulo para a nossa vida, falando em relação a isso. Como que nós vamos crescer? Né? E é interessante porque uma pessoa na nossa vida, né, quanto mais nós vamos crescendo, mais independentes nós vamos ficando dos nossos pais, né, até chegar o tempo de casar, de ter a sua própria casa, o seu próprio salário. Você não precisa mais deles para se manter, para se sustentar. Você já é independente, porque você amadureceu. No reino de Deus é diferente. Quanto mais eu amadureço, mais eu entendo a minha dependência de Deus. Olha que coisa interessante. Quanto mais eu cresço espiritualmente, a minha dependência de Deus ela aumenta, não é?
como nós com os nossos pais, que a nossa dependência diminui. Com Deus, não. Quanto mais eu cresço espiritualmente, mais a minha dependência aumenta. Porque eu começo a entender que de mim mesmo eu não faço nada. Você, com as suas próprias forças, você não consegue nada. Né? E isso nós adquirimos como? Com um amadurecimento espiritual. Por isso que algumas pessoas no início da fé erram mais. Sim, em erros que você que já está há algum tempo fala, não, mas isso aí é muito simples. Mas por quê? Porque ela está começando a sua jornada espiritual. E você já passou por aquele processo, por aquele ponto. Então, cada um no seu nível tem os seus desafios na caminhada cristã. Mas então, como que eu busco esse crescimento espiritual? Né? E Paulo ele vai falar que a nossa vida espiritual é como um atleta. Né? Ele vai falar isso em várias ocasiões. Ele compara a nossa vida com a vida de um atleta. Porque Paulo ele vivia num contexto, né? Ele era um romano, no Império Romano, né? Tinha a cidadania romana também. Então ele via soldados o tempo inteiro, ele ficou preso algumas vezes, então ele tinha uma convivência com soldados. Então ele vai falar em Efésios, né, sobre a armadura de Deus, né, do crente, que o crente tem que buscar. Ele está descrevendo o soldado romano. Né, ele provavelmente olhando para o soldado e escrevendo o capacete, o escudo, a couraça, o calçado. Então Paulo ele sempre faz essa ligação, né, ou com o soldado ou com o atleta. Então, se nós formos olhar, o atleta ele treina para poder se sair bem na sua competição. Né? Então, como que eu vou crescer espiritualmente? Eu vou treinar, né, espiritualmente. E em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículos 24 a 27, nós já estamos encerrando. 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 24 a 27, olha só. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. Então, Paulo está ensinando para nós, né, que uma das formas de crescer espiritualmente é sendo focado, tendo um objetivo. E ele vai fazer essa analogia com um atleta que se prepara para a corrida. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Então, olha só, o atleta ele se prepara, ele tem uma vida totalmente dedicada e só um ganha. Agora, e ele corre por uma coroa que se perece, por um prêmio que logo, logo passa. Mas nós não, nós corremos por algo incorruptível. Olha só a importância, olha só a seriedade disso. Se o atleta se dedica tanto para algo que é aqui passageiro, quanto mais nós que estamos buscando algo eterno, algo da parte do Senhor, devemos ter muito mais empenho naquilo que nós estamos fazendo. Ele vai falar em Filipenses, no capítulo 3, versículos 13 e 14. Eu vou ler aqui na NVI, né, uma versão um pouquinho diferente. Olha só, então ele vai falar assim, que nós devemos concentrar todas as nossas energias aonde? Na corrida. Nós precisamos de foco. Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, Paulo está falando, eu preciso ter foco, eu preciso focar. Então, como que eu cresço espiritualmente? Buscando mesmo, com foco, com objetivo, deixando tudo para trás, o que olha só, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Eu não vou perder mais tempo com o que ficou no passado. E avançando para as que estão adiante, com os novos desafios, com o que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Para que isso? Prossigo para o alvo, a fim
de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, Cristo Jesus. Amém? Que coisa maravilhosa, né? E aqui, mais uma referência, né? 1 Timóteo 4, do 7 ao 10. O que Paulo está falando aqui para nós? Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Olha só o que Paulo está falando para nós. E para encerrar, né, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Combater o bom combate e perseverar até o fim. É o que Paulo está ensinando para nós através desse texto. Olha só, muito famoso esse texto, né? Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa de justiça, que o Senhor, justo juiz, me dá naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Amém? Que palavra abençoada. Né? Que nós possamos guardar isso no nosso coração. Né? Como diz esses textos aqui, tudo isso que nós aprendemos nesse estudo, as vantagens do crescimento espiritual, para eu poder resistir ao inimigo no dia mal, para eu poder gerar filhos espiritualmente. Que coisa linda que é isso, né? Alguém que gera filhos, que dá fruto, que prospera, que frutifica na obra do Senhor. Porque Deus tem planos para nos usar, Deus quer nos usar. E isso só depende de nós, que nós possamos, nesse momento, você, onde você estiver, peça isso da parte do Senhor, o crescimento espiritual, se dedique na leitura da palavra, busque na oração, no jejum, que Deus tem para nos revelar através da sua palavra. Amém? Eu espero que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. Vamos orar nesse momento para que o Senhor possa falar nos nossos corações. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos por esse ensino que o Senhor nos presenteou neste momento. Meu Deus, muito obrigado pela sua palavra, por tudo que o Senhor nos revelou aqui neste momento. Que nós possamos buscar, meu Deus, esse crescimento espiritual. Que nós possamos entender a necessidade de a cada dia evoluir espiritualmente, porque o Senhor tem mais para se revelar através de nós. Meu Deus, que nós possamos buscar o Senhor de dia, à noite, na madrugada, em todo o tempo, fora de tempo, que nós possamos nos dedicar e entregar a nossa vida totalmente na sua dependência. Meu Deus, abençoe a sua igreja. Passamos por momentos difíceis, desafiadores, mas uma igreja espiritual, uma igreja que cresce, tem experiências sobrenaturais com o Senhor. Uma igreja espiritual tem experiências espirituais e sobrenaturais. E que o Senhor possa, meu Deus, olhar para a vida de cada um, para a necessidade que cada um dos teus filhos tem neste momento. E nós pedimos que o Senhor possa estar nos abençoando neste momento. Meu Deus, fica conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Mande essa mensagem para alguém, compartilhe com alguém, fale do amor de Jesus para uma pessoa. Eu tenho certeza que a sua vida será abençoada por isso. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.